Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar um assunto muito interessante, que é o assunto do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um regime de tributação que é destinado às pequenas e médias empresas. É um regime tributário que procura simplificar a forma de tributação, as obrigações acessórias de pequenos negócios. E vamos iniciar no contexto econômico, o contexto tributário deste negócio. No Brasil, nós temos muitas definições para o que seja ME, EPP, ME, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, e cada órgão oficial ele tem uma classificação própria para tratar desse assunto. Nós temos, então, a ME e a EPP, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário de que trata ali o artigo 966 da Lei 10.406, que é o novo Código de Registro, o novo Código Civil, vigente no país. E, no caso da microempresa, a ME, ela caracteriza pelo fato de apresentar um limite de receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. E no caso da empresa de pequeno porte, a EPP, ela caracteriza pela receita bruta superior a R$360 mil e inferior a R$3.600.000. Lembrando que esses valores de faturamento são valores anuais. Nas últimas décadas, nós temos notado que vem surgindo aí no campo social e econômico um segmento representativo no desenvolvimento das pequenas empresas. Não há um conceito mundialmente específico, oficial, para tratar do que é a definição do pequeno negócio. O anuário Sebrae 2012, ele define que no Brasil, essas empresas, esse segmento, ele é representado por 99% das empresas existentes. Esse regime tributário, ele entrou em vigor em 2007. Desde então, nós temos aí 9 milhões de empresas que participam desse regime e pagam aí uma cifra de 260 bilhões em impostos. As pequenas empresas brasileiras, elas representam 20% do PIB e elas são responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos no país. Isso, a fonte é o Portal Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, a configuração que nós temos hoje, segundo o IBGE, DIEESE, Sebrae Nacional, é a seguinte: as MEs no país, elas representam 20% do PIB. E o que isso representa? Isso representa 700 bilhões de reais. Elas representam 99% das empresas existentes. Então, nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando, então, de 5,7 milhões de micro e pequenas empresas. E quando a gente comenta que elas representam 60% da... Parou aqui. Ok. E 60% dos empregos, isso representa, então, 56,4 milhões de empregos. Então, é um segmento bastante interessante, é um segmento onde as pessoas, na verdade, estão empregadas. As grandes empresas elas são muito importantes para o país, mas no dia a dia é ali que está a maioria das pequenas... As pessoas estão nas pequenas empresas. E essas empresas são a maioria das empresas existentes hoje no país. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, a arrecadação dos tributos administrados pela Receita Federal, ela vem crescendo ano a ano, saltando de 602 bilhões em 2007 para 1,202 trilhões em 2012. Isto é, 1,14 bilhões em 2013. Pode aumentar a tela um pouco, que está pequena? E, se vocês perceberem no quadro, vocês vão notar, então, desde 2007, como que tem sido esse desenvolvimento, com relação ao aumento aí da arrecadação. O crescimento da arrecadação federal com impostos foi de 10,6%,
e 12% para o período de 2012-13 e 2011-12, respectivamente. Ou seja, uma média histórica atualizada, uma média histórica anualizada de 2007 a 2013 de 11,34%. Então isso representa um crescimento bastante interessante na arrecadação. Isso nós estamos falando da arrecadação de todas as empresas, de todos os portos. Quando a gente compara que o crescimento do PIB nesse período, a série temporal é de 3,49%. Pode voltar ao normal? A arrecadação do Simples Nacional, por outro lado, ela representa apenas 3,64% da arrecadação tributária em 2013. Ela vem crescendo, é verdade. Ela está saltando aí de 17,6 bilhões em 2008, isso valores da União, para 35,2 bilhões de reais em 2012, e com arrecadação recorde de 41,4 bilhões em 2013. Então essa arrecadação tem crescido expressivamente, mas o que chama atenção é a questão da representatividade no bolo da arrecadação. Então por isso que a gente percebe que a Receita Federal tem dado aí maior atenção aí um grupo das grandes empresas, né, que representam a maior parte da sua fonte de receita. No próximo quadro a gente vai poder observar isso melhor, né? E a gente vai notar então o seguinte, que o Simples Nacional, comparado então com as demais empresas, né, o número que a gente vai perceber de empresas que aderiram ao Simples, né, representa então um crescimento expressivo, com uma média anual aí de 16,3% desde o seu lançamento, um crescimento médio de arrecadação que foi de 19,3% contra 12,4%, 22,8% para os estados, respectivamente. Considerando, então, todos os impostos, sejam eles estaduais, federais, nós temos, então, um crescimento que representa, então, 18,3%, e isso contra 16,3% do crescimento médio das empresas. Então, o que a gente percebe? Que mesmo que houve um crescimento na base de empresas, houve um crescimento além, houve um crescimento maior da sua respectiva arrecadação. A gente está entendendo esse contexto para a gente perceber a importância que tem o pequeno negócio para o país. E nós temos aqui um outro quadro também divulgado aí pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e a gente percebe o seguinte, que dos tributos de arrecadação, os dados tributários de arrecadação e de mercados monitorados pelo IBPT, eles cresceram 2%, né, das empresas responsáveis por 82%, demonstram que 2% das empresas são responsáveis por 82% da arrecadação federal. Então, se a gente observar no quadro, a gente vai perceber, então, que as empresas de grande porte representam 0,2%, que representam, então, 48 milhões, e quando a gente compara isso com a pequena empresa, a gente percebe, então, que as grandes empresas, elas são em número menor, mas elas representam a maior parte aí da arrecadação federal. Para a gente ter uma ideia como que foi esse crescimento ao longo do tempo, nós temos aí uma escala de 2007 a 2014, onde nós temos aí representado pela coluna azul, a EME, nós temos aí representado aí a EPP junto com a EME nessa coluna azul. E temos o MEI, o microempreendedor individual, que ele é representado por essa cor laranja. Então, se a gente observar o crescimento que houve durante todo esse período de 2007 a 2014, nós temos aí o valor, o número de empresas lá em 2007, 2.496 empresas, para um crescimento hoje equivalente aí a 8.236 empresas. E observem que no início nós não temos essa coluna aí, a laranja, que é o microempreendedor individual, que ela surge então aí a partir de 2009, representa aí um número pequeno, e depois esse número vem crescendo, e esse número hoje é quase que 50% do total das empresas optantes por este regime. Nós temos aqui um outro quadro que mostra
o emprego por região geográfica, né? E mostrando então a variação de 2013 e 2012, e nós temos aí o total das empresas representadas aí pela cor azul, e nós temos aí a cor verde, que representa aí o total das empresas em 2012. Então nós estamos comparando aí 2013 até 2012, né? Então a gente está notando aí por região como que está a distribuição, a variação de empregos. Então a gente percebe que esse segmento das empresas, elas têm tido aí houve inicialmente aí uma queda e depois voltou aí a ter um aumento.